Olá, meus amores! Vamos à nossa aula de ciências. Pegando o livro de vocês, caderno 1, e colocando lá na matéria de ciências, na página 25, onde fala bem assim: o corpo muda. Lembra que nós já falamos sobre o nosso corpo, sobre o corpo humano e sobre as partes que tem no nosso corpo? Então, o corpo muda. Durante a vida, o corpo dos seres vivos passa por várias transformações. E o nosso corpo também muda. Ao nascermos, quando a gente nasce, a gente não consegue andar e precisa de muitos cuidados. Só que o tempo vai passando e nós aprendemos a andar, a falar e logo somos capazes de escolher aquilo que queremos usar, aquilo que queremos comer ou aquilo que queremos beber. As grandes fases da vida são a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. A infância inicia-se no momento que a gente nasce e vai até quando a gente completa 11 anos. Quando a gente completa 12 anos, nós damos início à adolescência. E a adolescência vai até a gente completar 18 anos. E quando chegamos aos 18, nós já estamos entrando na fase adulta, que vai mais ou menos até uns 60 anos, quando a gente já entra na velhice. Essas figuras que eu vou mostrar agora tem no livro de vocês. Esta criança está em qual fase? Na infância. Ele é um bebê e o bebê se encaixa na fase da infância. Esse outro menininho, ele está em que fase? Ele ainda está na fase da infância, porque ele deve ter o quê? Seus 6, 7, 8 anos. Então, ele é uma criança e está na fase da infância. Já essas outras crianças, elas já estão maiores, elas já estão com 12 anos, então elas já estão iniciando a adolescência. E essa moça que está mostrando a sua carteira de habilitação, quer dizer que ela já fez 18 anos, por isso ela já consegue tirar a carta para dirigir. Então, ela está entrando na fase adulta. Mas, tia, o meu amigo, ele tem 6 anos e eu também tenho 6 anos e eu sou maior do que ele, ou então ele é maior do que eu? Como pode isso, tia, se a gente tem a mesma idade? Isso acontece porque as pessoas têm diferentes ritmos para desenvolver. Quer dizer que um pode ser mais alto, outro pode ser mais baixo. Só porque nós temos a mesma idade não precisa dizer que nós somos iguais, porque as pessoas são diferentes. Na adolescência, nós somos capazes de nos cuidar melhor, capazes de realizar atividades sozinhos e o nosso corpo ele muda bastante. A fase que mais muda é a fase da adolescência. Já na fase adulta, nós pensamos em que queremos trabalhar, já nos tornamos pessoas responsáveis e nessa fase é onde se aprende a dirigir, a trabalhar. Já na velhice, as pessoas têm mais experiências. Como assim ter experiências? Quer dizer que as pessoas que estão na velhice, que é no caso da vovó, do vovô, eles já viveram muito tempo, então eles têm muitas histórias para contar. E essas histórias podem ser chamadas de experiências que eles viveram, certo? E todas essas fases, elas fazem parte da vida, porque as pessoas nascem, cresce, envelhece e morre.
E mesmo assim, as fases da vida sendo igual, cada pessoa tem a sua própria história. Então, cada pessoa tem uma história de vida diferente. E é por isso que todas as pessoas têm história diferente, que existem os direitos e os deveres em cada fase da vida. Como assim? Os direitos, eles estão relacionados àquilo que é preciso ter para viver e se desenvolver com qualidade. E os deveres são o que é preciso para facilitar o convívio com os outros seres e com o ambiente. Vamos prestar atenção nesse exemplo. Os idosos. Lembra quando a gente vai na fila do supermercado, ou quando a gente acompanha a mamãe na fila do banco, ou até mesmo quando a gente está na fila do médico, aí sempre diz assim, ó, os idosos têm o direito à vaga preferencial. Quer dizer o quê? Que se a gente estiver na fila e tiver um idoso atrás da gente, como o idoso tem o dever, porque ele é preferencial, como ele já está velhinho, já viveu muito, então ele tem o dever, ou ele tem o direito de passar na nossa frente. Então, o direito de quem está na velhice é passar na frente. E o dever de quem é mais novo é deixar passar, é ceder a vaga. Entendeu? As crianças mesmo têm direito ao quê? Quando nasce? Tem direito a ter um nome. Tem direito, quando vai crescendo, a estudar, a brincar. Têm o direito de serem protegidas e cuidadas. É por isso que a mamãe e o papai, eles nos protegem tanto e cuidam da gente com tanto carinho, porque esse é o nosso direito. Eu já tive, vocês como crianças, têm o direito de serem bem cuidadas e de serem protegidas. E na escola, nós também precisamos estabelecer alguns direitos e deveres para que todos consigam conviver bem. É por isso que quando a gente está na sala de aula, a tia sempre conversa, né? Isso pode, isso não pode, porque isso machuca, ou então isso pode porque isso faz bem, tá certo? Então é por essa razão, porque nós precisamos ter direitos e ter deveres. E além disso, nós também precisamos respeitar algumas pessoas. Lembra que a gente viu que todas as pessoas são diferentes? Mas tem outras pessoas que, além de serem diferentes da gente, elas são um pouco mais especiais, porque elas precisam... Especial por quê, tia? Porque ela precisa de um pouco mais de cuidado e de atenção. Observe mesmo esse menino na imagem. O nome dele é Carlos. No livro está dizendo que o nome dele é Carlos. Carlos, ele nasceu com uma deficiência. E por isso, ele não consegue andar e precisa da ajuda de uma cadeira de rodas. Diferente dos outros coleguinhas da sala dele, Carlos não consegue pular, não consegue sair correndo na hora do recreio. Então, é preciso respeitar esse momento de Carlos, né? Mas, além disso, Carlos, ele é um menino inteligente. Ele não consegue pular nem correr, mas ele consegue ler, ele consegue estudar e ele também consegue brincar de outras brincadeiras. E isso permite com que ele se divirta. Então, algumas coisas precisam ser adaptadas para ele. É necessário ter rampas para ajudar ele a chegar na sala de aula, certo? Então, mesmo as pessoas sendo diferentes, nós precisamos respeitar as diferenças um dos outros, para que a gente possa ter um bom convívio, certo?
Logo mais a gente se encontra no nosso momento de interação e a gente vai conversar um pouco mais e responder algumas questões sobre esses assuntos. Até já! Espero por vocês!